Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Quem trouxe Bíblia diz amém. Amém. Então pegue a sua Bíblia e lá e abra no livro de Hebreus. Capítulo de número 9. Versículo de número 3. Hebreus 9, 3. Diz assim a Escritura Sagrada: mas depois do segundo véu estava a tenda que se chama o Santo dos Santos, que tinha o incensário de ouro e a arca do pacto, toda coberta de ouro em redor, no qual estava um vaso de ouro que continha o maná e a vara de Arão que tinha brotado e as tábuas do pacto ou da lei. E você diz amém. Amém. Pode sentar, queridos. Obrigado. Meus irmãos, eu quero louvar a Deus pela oportunidade que mais uma vez Ele nos proporciona de podermos estar aqui neste congresso para fazer exposição da sua palavra. Pregar o Evangelho é um privilégio, é uma honra. Servir no altar. Eu quero louvar a Deus pela vida de todos os pastores que estão aqui, todos que já ministraram desde da sexta-feira que foi a abertura deste congresso, pelo pastor desta igreja que abriu as portas, que abriu os braços, que acreditou nesse projeto do pastor Regis e está apoiando esta obra. Deus abençoe o pastor Natal. E pastor Aguinaldo, muito obrigado por estar aqui nessa noite, tá? Deus abençoe o Senhor. Deus abençoe todos os pastores. Pastor Edgar, Deus abençoe. Pastor lá no Paraná, Júlio César, Deus abençoe, pastor. Tá? E o seu sogro também, vocês são guerreiros. Todos os pastores aqui, Deus abençoe. E meu querido amigo pastor Regis, o senhor é guerreiro, viu? Eu confesso, eu não aguento esse pico que o senhor tem, eu sou bem sincero. Isso é muito dinâmico, muito elétrico, isso não tem outro nome, isso se chama graça de Deus. Caso o senhor esteja muito cansado para ir viajar amanhã, eu estou disponível para fazer essa viagem com o senhor, tá bom? Isso depende da vossa senhoria, tá bom? Meus irmãos, eu estou viajando desde sexta, vou voltar para casa só terça-feira. E ontem foi o aniversário da minha neta, 1 ano. E a minha filha queria que eu estivesse lá. Eu teria que vir para Natal sexta, voltava ontem e hoje tinha que voltar para cá. Eu falei, não dá certo não. É o primeiro aninho dela, mas vai vir outros anos. E aí eu vou estar lá para celebrar com ela. Ela é linda, parece com o avô dela, a Marjorie. Deus abençoe minha família pela compreensão. E estamos aqui para servir o Senhor. Jailton ou Jailson? Às vezes eu troco o nome do seu sogro. Jailton. Eu fiquei muito feliz quando ele veio aí, viu? Fiz questão de ir falar para o senhor, parabéns pelo genro que o senhor tem, viu? São poucos sogros que têm genro como o senhor tem. Levante a mão para o céu e agradeça a Deus todos os dias. E pela família linda, suas filhas, a neta que chegou agora. Eu sei que o senhor está um avô babão igual eu, né? Então Deus te abençoe, queridos. Irmãos, quem quer ouvir mais um pouquinho da palavra diz amém. Amém.
Fazia 90 dias que Israel tinha saído do Egito, havia atravessado o Mar Vermelho e agora está no deserto, mais precisamente no Sinai. E nesse período da saída do Egito até o Sinai, Deus leva Moisés até o monte e se revela a Moisés de uma forma extraordinária, que a Bíblia chama Panai Panai, face a face. Deus diz: os outros homens eu falo por sonho, visão, revelação, mas Moisés é Panai Panai, é face a face, é cara a cara, é revelação pura. E ele fica no Panai Panai com Deus 40 dias e 40 noites. Deus rasga os céus para Moisés, porque todas as vezes que Deus vai fazer algo extraordinário, Ele abre os céus. Glória a Deus. Você não entendeu? Eu vou recapitular. Quando Jesus vai saindo das águas, a Bíblia diz que os céus se abriram e uma voz bradou do céu. Aleluia. Quando Elias orou que o fogo desceu, os céus se abriram e o fogo desceu. Sempre quando Deus vai fazer algo extraordinário, Ele vai rasgar os céus. E eu não tenho dúvida que os céus já estão abertos nesta noite para este lugar. Sim, Ele vai rasgar os céus. Ele leva Moisés para dentro dos céus e mostra coisas extraordinárias a Moisés e mostra o Mishkan, que é o tabernáculo de Deus. Mishkan é o lugar da presença, que vem de Shahan, habitação. Deus dá todo o modelo a Moisés do tabernáculo e diz: mas tenham cuidado para você fazer tudo conforme eu estou lhe mostrando. E Deus dá as medidas: 43 metros de comprimento, 22 metros e pouco de largura, dá altura, dá todos os modos, e diz assim: eu quero que você faça conforme você está vendo, não faça maior nem menor, mas faça conforme eu estou lhe mostrando. E Moisés recebe a maquete de Deus, e Deus diz: isso aqui é para que esteja no meio do meu povo, porque eu quero mostrar a eles a forma de adoração. Vão ser gente civilizada, vão ser pessoas que vão aprender a cultuar, não são mais escravos. A mente de escravo, eles serão livres da mentalidade de escravos, e agora vai passar a ser um povo que é de propriedade minha, particular meu, e este povo caminhará na minha presença e eu estarei no meio deste povo. E exatamente Moisés faz: ele desce do monte, reúne os líderes e manda trazer as oferendas, as ofertas, as doações para a construção do tabernáculo. Deus manda fazer as divisões das tribos. Eram 12 tribos, mas tinha uma tribo que não seria dividida, que era a tribo de Levi. Em contrapartida, para que não houvesse falta, Deus acrescenta a meia tribo de Manassés e Efraim, que eram os filhos de José, formando assim também uma tribo. A Bíblia fala, queridos irmãos, que Moisés reparte essas tribos entre o tabernáculo. Em primeiro lugar tem os levitas. Os levitas estavam divididos entre os coatitas, gersonitas e meraritas, que eram os descendentes de Levi. Esses levitas, eles tinham a incumbência da manutenção do tabernáculo, do translado do tabernáculo e do cuidado do tabernáculo. O tabernáculo ficava de frente, como esta igreja está, a porta ali, do lado direito do tabernáculo ficava os levitas, chamados coatitas. Juntamente com os coatitas estava a tribo de Simeão, a tribo de Ruben e a tribo de Gade. Do lado esquerdo do tabernáculo ficava os meraritas, que eram outros levitas. Junto com os meraritas estava a tribo de Dan, a tribo de Assé e a tribo de Naphtali. Do lado de trás do tabernáculo, lá na retaguarda,
retaguarda estavam os Gersonitas, e os Gersonitas estavam juntamente com os da tribo de Efraim, de Manassés e de Benjamim. E na frente do tabernáculo, na porta do tabernáculo, sempre quando o tabernáculo era desmontado e depois era montado, Deus disse: nunca levante o tabernáculo de frente para o ocidente, mas sempre de frente para o oriente, sempre de frente para o nascer do sol. Aí eu me lembro de Malaquias 4: mas para vós que temeis ao Senhor, nascerá o sol da justiça, que representaria Cristo. O tabernáculo não poderia ser erguido de frente para outro lugar, senão de frente para o nascente. E na frente do tabernáculo estava a tribo de Zebulon, estava a tribo de Isacar, e a tribo que se tornaria a principal tribo de Israel, na qual viria o sol da justiça, a tribo de Judá. Era na frente do tabernáculo que estavam essa tribo, ou as tribos de Zebulon, de Judá e de Isacar. Todos estão por volta do tabernáculo, e o tabernáculo está no meio. É o Mishkan, e o Mishkan é lugar da presença. Se o tabernáculo está no meio, significa que Deus está no meio do seu povo. O tabernáculo é a casa de Deus, e tinham 3 repartições. Existia o pátio, existia o lugar santo e o santo dos santos. Entre o pátio e o tabernáculo estava as tendas e cortinas que separavam o exterior do interior. Quando você ia entrar no tabernáculo, você passava pela primeira porta do tabernáculo, que na verdade era uma porta de cortina, e você entrava no lugar chamado pátio. E no pátio você ia se deparar com a primeira mobília, que era o altar do sacrifício, do qual o Senhor falou aqui nessa noite. O altar do sacrifício era a primeira mobília da casa de Deus. E a palavra altar, que ela vem do hebraico, é mesibiar. E quando eu pego esta palavra mesibiar, eu tenho uma revelação dela. Porque, para quem estuda a Bíblia sabe, o Antigo Testamento foi escrito no hebraico, o Novo no grego. E o hebraico conta a história por trás da história. Mesibiar, você escreve esta palavra com 4 letras. Quantas letras? 4 letras. É bom também que eu falo para vocês que o hebraico é um alfabeto, o alfabeto hebraico, ele é consonantal, ele não tem vogais. E quando eu pego mesibiar, eu vou pegar uma palavra, uma letra chamada mem. E a letra mem, ela dá o som do M. Eu pego a letra chamada zai, que dá o som de Z. Eu pego a letra chamada bet, que dá o som de B. E pego uma letra chamada rei, que vai dar o som de Ra ou de Shi, vai depender do contexto da palavra. Então eu tenho uma letra M, eu tenho uma letra Z, eu tenho uma letra B, e eu tenho um CH, que é como um código. Peraí, você vai entender onde é que eu vou chegar. Eu pego essas 4 letras e formo a palavra mesibiar, que é altar. Quando eu chego na casa de Deus e entro no átrio e me deparo com o altar, isso significa que eu tenho que morrer, porque o altar é lugar de morte. Tem que morrer. Tem que haver morte.
Porque se não houver morte, você não vai chegar no trono. O tema da minha mensagem é do altar ao trono. Tem gente que quer chegar no trono, mas não quer passar pelo altar. Tem que morrer. Quando eu falo de morte na Bíblia, nós vamos encontrar pelo menos 3 palavras para morte. Nós vamos ter a morte física, que é aquela literal, quando Deus diz para Adão: se comer vai morrer. E todos aqui temos a certeza que um dia passaremos por ela ou seremos arrebatados. Mas quando a Bíblia fala de morte espiritual, a morte espiritual, pastor Natal, ela tem 2 sentidos. Ela tem um sentido positivo e tem um sentido negativo. A morte espiritual, no sentido negativo, são aqueles que vivem para o mundo, mas estão mortos para Deus. Eles vivem para o mundo, mas estão mortos para Cristo. Era assim que Paulo dizia que nós andávamos, quando andávamos no curso deste mundo, estávamos mortos para Deus e vivíamos neste mundo. Essa é a morte espiritual no sentido negativo. Mas a morte espiritual também, no seu lado positivo, é esta: você morre para o mundo e está vivo para Jesus. Quem vive aqui para Cristo? Deixa eu ver. Paulo disse: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E Jesus disse: quem quiser ganhar a vida vai ter que morrer. Mas é sério isso aí. Pergunta para o teu irmão: tu já morreu? Porque tem gente que é crente, mas vive como se ele estivesse vivo para o mundo. São características de alguém que não passou em Mezibiar, que não passou no altar. Porque quem passa no altar de Deus morre. Morre! Mas vai viver em novidade de vida. Vamos voltar. Então, em primeiro lugar, quando você entra no mexicano tabernáculo, você se depara com o altar da morte, do sacrifício. Você tem que morrer. Só que quando eu pego a letra mem e vou transliterar ela, eu vou transliterar para um M e vou traduzir para a palavra mihilá. E a palavra mihilá em hebraico, ela é perdão. Significa, pastor Edgar, que quando eu passo em Mezibiar no altar de Deus, eu morro, mas recebo perdão dos meus pecados. Você não entendeu aí, irmão? Tu chega cheio de pecado, de imoralidade, de iniquidade, de transgressão, adúltero, prostituto, profano, maconheiro, drogado. Chega na casa de Deus, se depara com o altar do sacrifício, morre para o mundo, mas recebe perdão, porque no altar de Deus tem graça. Tem graça, perdoada, é justificado. E aí Paulo escreve em Romanos 8:1: portanto agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus o Senhor. E não me diga que não anda segundo a carne e segundo o Espírito, porque no grego não tem isso. Quem está em Jesus, está em Jesus. Então você morreu, mas recebeu perdão. Porque na salvação você é justificado. Na justificação você foi salvo. Salvo de quê, pastor? Na justificação você é salvo da condenação do pecado. Depois de justificado, você passa pelo processo de santificação. Se na justificação você foi salvo da condenação do pecado, na santificação você está sendo salvo do poder do pecado. Glória a Deus. E na glorificação do trono, você será salvo de quê? Da presença do pecado. Mas vem comigo que eu vou te levar até o trono hoje. Quem quer ir comigo no trono? Mas para chegar lá tem que passar pelo altar. Pega na mão do teu irmão, pergunta para ele: está preparado para chegar hoje no trono? Tem que chegar no altar. Lá vai. Mezibiar. Eu vou pegar a letra
E eu vou escrever a palavra Zerut. A palavra Zerut significa honra, mérito e crédito no céu. Eu vou recapitular para você pegar aí. Zerut significa honra, mérito e crédito no céu. Porque quem passa a me exiliar, morre, recebe perdão, e se for humilhado, vai ser honrado por Deus. Eu não sei, mas eu quero crer que nessa noite tem alguém aqui que Deus está falando e dizendo: prepara, porque o tempo da vergonha está passando e a hora da honra vai chegar. Tudo passa, essa dor vai passar, esse choro vai passar, essa luta vai passar, essa humilhação vai passar, essa vergonha vai passar, esse desprezo vai passar. A hora da honra chega, chega, vai chegar, vai chegar, vai chegar, vai chegar, vai chegar. Uma hora essa honra vai chegar. Zerut também é crédito no céu. Você sabe que tem gente que Deus não dá cheque em branco, tem outros que Deus dá. Se Deus desse um cheque em branco para o senhor, mas eu profetizo em nome de Jesus que quando, ai meu Deus, quando eles estavam levantando o mexicano, o tabernáculo, chegaram e falaram: Moisés, fala e diz para o povo que não precisa trazer mais porque já tem abundância. E Moisés teve que dizer: para, gente, porque já tem o suficiente. Deus vai mandar o suficiente. Deus vai mandar, vai suprir as carências e a necessidade do seu povo, porque ele é fiel. Quem quer que o próximo ano, neste congresso, neste lugar, esta obra está concluída, chama a mão para o céu. Quando Elias disse: segundo a minha palavra Deus mandou, não, mas porque ele disse Zerut, crédito no céu. Já tem outros que não falam não, que vai passar vergonha, porque Deus não mandou, porque não tem crédito, pastor. Quer chegar no trono, mas não quer passar e me exiliar. Tem que morrer. Vem comigo, eu vou te levar lá dentro da casa de Deus hoje. Nós estamos só no pátio, só na igreja. O pastor é bom que ele ajuda a pregar. Irmão, quando eu vou pregar depois dos outros pregadores, eu me seguro para não estar dando muita glória, porque eu tenho que guardar a voz na hora da pregação, mas eu fico aqui intercedendo. Eu fico intercedendo. Mas vamos lá. Deixa eu tentar por causa do horário, mas vamos lá. Semibiafra, eu vou pegar uma letra chamada Beit, que ela traz a ideia de uma casa. É a segunda letra do alfabeto hebraico, Aleph e Beit. O Beit, eu posso usar ele com o som de B ou de V, vai depender do Dagesh. Como o Dagesh é Beit, vocês não sabem o que é isso, não dá para explicar. Se o Dagesh é Beit, o Dagesh é como se fosse uma consoante, para dar o fonema para a letra. Eu pego o Beit e vou transliterar ele para a letra B, e vou escrever a palavra Baracá. E você vai me perguntar: o que é Baracá, pastor? Pergunta no tempo 3, vai 2, 3. É bênção. A palavra Baracá é bênção. Isso significa que quem passa em exiliagem, morre, recebe perdão, é honrado e tem bênção. Tem bênção, tem bênção, tem bênção e tem bênção. E vou dizer mais. Deus falou para Israel: Moisés, diz para Israel que se passar em me exiliar e ouvir, e guardar e obedecer o que aqui está escrito, não precisa ele estar correndo atrás de bênção não. Não precisa estar correndo atrás de bênção. Eu vou falar
Tem gente que fica correndo léguas atrás de profeta. Tem outro que fica fazendo hora extra em outras igrejas, atrás de bênção. Chora, clama, corre para um lado e para o outro. Jesus me dá, me dá, me dá. E nada chega. Porque não passou para cá. Porque quem passa em Mesibiá, Deus falou assim: vocês não precisam correr atrás delas. Elas te seguirão. Elas correrão atrás de vocês. E alcançarão, meu Deus do céu, elas alcançarão os seus encalços. É você correndo e a bênção dizendo: aonde ela está? Aonde ele está? Cadê Regis? Cadê pastor Regis? Cadê pastor Natal? Cadê pastor Edgar? Cadê pastor Aguinaldo? Cadê o irmão fulano? É a bênção que vai correr atrás de você. É, pastor Júnior, mas tem hora que o negócio está tão difícil que tem que fazer uma hora extrazinha. Nas outras igrejas não. Faz hora extra dentro do teu quarto. Acabe, quando saiu para a guerra, o cara lançou a lança-ermo, sem direção. A lança saiu. Cadê Acabe? Acabe! Feriu. Com você não vai ser lança, não, vai ser bênção. Ela quem segue, pastor. Deus disse: não precisa correr atrás dela, elas correrão atrás de vocês. E pior que tem crente que a bênção corre atrás dele e fica fugindo. É ou não é, pastor? Jesus dizendo: filho, eu quero te abençoar e tu corre. Eu quero te honrar e tu corre. Prefere ir lá fora do que mexicano, casa de Deus. Por último, eu vou pegar a letra R, eu vou transliterar ela para o CH. Só que o CH você não pronuncia como chuva, chapéu, chá. O CH você vai usar como um R, mas na garganta, gutural. E aí eu vou escrever a palavra chamada Raim, ou Raim. E a palavra Raim no hebraico, traduzindo para nós, significa vida. Irmão, tu não deu glória e agora eu vou descer, voltar e vou entutar. Vou sentar do seu lado e vou explicar tintim por tintim. Quando eu entro na casa de Deus e passo na primeira porta, que me deparo com a mobília da casa de Deus, que é Mesibiá, eu morro, recebo perdão, tenho honra, tenho bênção, mas eu tenho vida. Jesus disse: é vida em vida em abundância, vida, vida, vida em abundância, vida na presença de Deus, vida de oração, vida de santificação, vida de jejum, vida de missionário, vida de louvor, vida na palavra, vida. Aqui a que não está tem vida, reage. Se aí na igreja tem vida, abra a boca e adora, porque onde não tiver vida, a graça está chegando. Pastor está fraco, mas vai ter vida. Pode estar só no tronco, mas com o cheiro das águas vai receber vida. Diga comigo: passei no altar. Vamos mais para frente? Vamos. Mesibiá é a fase do novo convertido. É a fase do início de tudo. É a fase do começo. Porque em Mesibiá você ainda não está protegido com a tenda, porque o pátio exterior está fora. Você continua enxergando a lua, as estrelas, o sol, as nuvens, e o perigo muito grande de ter contato com o mundo exterior. A fase de Mesibiá no pátio é a fase dos primeiros passos na igreja. É a fase do primeiro amor, do amor pelas coisas de Deus, da leitura da palavra, do devocional. Tudo para você é lindo e extraordinário. Você está gatinhando.
primeira dimensão do sobrenatural, chamada fé. Porque as 3 dimensões do sobrenatural é fé, unção e glória. No pátio você não chegou ainda na dimensão da unção. Você ainda está caminhando pela fé. O que é a fé? A fé é Deus trabalhando no homem. E no pátio Deus está trabalhando na sua vida. Isso através da fé. O pátio revela quem está amadurecido e quem não está. Porque crente que vem para um congresso como esse e vai embora empurrado porque não teve uma oportunidade, é porque ele é um menino que ainda está no pátio e não amadureceu para subir o segundo degrau que Deus quer que ele suba. Crente que quer sair da igreja por qualquer motivo, qualquer coisinha, quer sair da igreja, quer abandonar o bar, quer abandonar o pastor, quer ir embora, tudo se ofende, tudo está magoado, tudo se magoa, está no pátio, é a fase do menino. Paulo disse: quando eu era menino, falava como menino, me comportava como menino, agia como menino, mas eu saí do pátio e depois que eu cresci, eu parei com as coisas de menino. Quando você sai do altar, você chega na mesa ou na bacia para se lavar. Os sacerdotes, quando faziam os sacrifícios, eles lavavam antes do sacrifício e depois do sacrifício. E eles usavam a água da bacia, lavavam as mãos e lavavam os pés. Isso fala de regeneração. Mas Deus tem coisas maiores para você. Alguns se conformam com um pátio e aqui fica. E se você quer ficar no pátio, tudo bem. É um direito seu. É uma vontade sua. Mas saiba que depois do pátio, por trás de uma cortina, é a segunda fase. Diga comigo, a segunda fase. É a fase da unção. Porque no pátio é a fase da fé, dispensação, fé. O que é fé? É Deus agindo no homem. Agora a fase da unção. O que é unção? Unção é Deus agindo através do homem. A fé, Deus age em você. A unção, Deus age através de você. E aí você vai passar pela segunda porta, que na verdade era uma cortina. Só quem tinha acesso eram os sacerdotes. Um nível maior. Está entendendo que Deus quer te levar a um nível maior? Quando você passava pela segunda cortina, você ia entrar no cômodo da casa de Deus, chamado de Kadosh, lugar santo. E quando você olhava para o lado direito, você ia se deparar com uma mesa. Uma mesa que não estava vazia. Ela tinha pães. 12 pães representando as tribos de Israel. Aqueles pães, eles eram substituídos todos os sábados. Os sacerdotes que estavam em serviço naquele sábado traziam os pães novos e substituía pelo aquele pão duro e seco que já estava ali há uma semana. Eles pegavam aqueles pães duros e seco e comiam aquele pão duro e seco. E eu aprendo duas coisas aqui. Em primeiro lugar, os sacerdotes comiam os pães porque os pães representavam a nação de Israel, e Deus estava dizendo: quem tem que sustentar vocês é a nação, é o povo de Israel. Tem que trazer um mantimento para minha casa para que sustente vocês. Mas a segunda lição que eu aprendo aqui com os pães secos é que quem pensa que vida de missionário, de obreiro, de ministro, de pastor é fácil, está enganado. Tem dias no ministério que você tem que comer o pão seco e duro sem reclamar.
comer pão duro e seco, corre o risco de se desviar. Por isso que tem um monte de pastor desviado, pregador desviado, obreiro desviado. Sabe por quê? Passaram a carruagem na frente dos bois, inventaram de abrir igreja sem ter chamada, sem estar preparado, não aguentaram a luta, não aguentaram o pão, se desviaram, abandonaram, voltaram para o mundo. Espera o tempo de Deus, porque o Deus que chama, Ele capacita, o Deus que capacita, Ele envia, o Deus que envia, Ele se responsabiliza. Não é fácil. Tem hora que tem que comer o pão seco e duro e tem que dar glória por isso. Mas deixa eu me dar uma revelação aqui. Deixa eu tomar água. Glória a Deus. Olha para mim. Nós já estamos no segundo cômodo da casa de Deus. Na verdade no primeiro, porque o pátio não conta como cômodo. Lembre-se, você morreu, recebeu perdão, está sendo honrado, recebe bênção, tem vida, mas Deus quer te levar num nível maior. Escuta isso aqui. A palavra mesa é shurihan, e shurihan nos traz a ideia de provisão. O Deus que provê. Só que tem um problema. Algumas pessoas acabam sendo excluídas da mesa, são lançadas fora da mesa e carregam consigo a síndrome da mesa, como Davi carregava. No dia em que Samuel foi na casa de Jessé para ungir Davi, que a mesa estava posta, ele não estava, e ele carregava consigo a síndrome da rejeição da mesa, porque ele foi rejeitado de Shurihan. Só que o pai, a mãe de Davi, os irmãos de Davi, os anciãos dali, não sabia que a mesa estava preparada. Não era por causa deles, mas era por causa de Davi. E é tanto que quando ele escreve o salmo mais famoso, qual é? Salmo, os pastores não valem. Qual o salmo mais famoso? 23. Quando ele pega a harpa e dedilha, e a Bíblia diz: Davi era fabricante de harpas. Está onde, pastor? Na Bíblia. Em que texto? Procura. Davi escreve o salmo 23. E no versículo 5 ele diz assim, pastor Edgar: Taró lefanai churran, em hebraico, negeda de solerai, chama Hashem coxinho, roxi revaiá. Sabe o que ele está dizendo? Prepare uma mesa para mim, na presença dos meus adversários. Unja minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Você não está entendendo? Levante a mão direita para o céu, eu quero profetizar. O Senhor está mandando dizer para alguém: prepare, porque tem mesa preparada para a tua vida. Estão querendo te tirar da mesa, te afastar da mesa, mas a mesa está preparada. A mesa não é por causa deles, a mesa é por tua causa. Shurihan é por tua causa. Prepara, porque o Deus que preparou uma mesa no deserto para Israel está aqui dizendo: eu vou suprir a tua necessidade, vou chegar com providência nesta causa. Não vai faltar o pão, não vai faltar o calçado, não vai faltar a veste, não vai faltar o perfume, não vai faltar a alimentação, não vai faltar o dinheiro da parcela do carro, não vai faltar. Ele vai suprir. E vou dizer, irmão, Baracá está passando por aí, e se tu não agarrar, ela vai voltar e vai vir aqui para cima, e nós vamos agarrar. Bata no peito e diga: Deus tem uma mesa para mim. Foi por isso que quando ele sentou no trono, mandou chamar Mefibosete e disse: eu sei que é ser tirado de uma mesa, eu sei que é ser lançado fora de uma mesa. A partir de hoje tu vai comer na mesa do rei.
E deixa eu desmistificar um mito aqui que criaram sobre Mefibosete, que vivia em Lodebar. Que Lodebar, Mefibosete vivia mendigando, pedindo esmola, catando lixo. Isso não é verdade. Mefibosete era um príncipe, fazia parte da realeza, estava refugiado em Lodebar, na casa de Maqui, um homem de posses, rico, que era amigo do seu avô. Mefibosete nunca mendigou. Que as pessoas criam as coisas nebulosas, vai passando para os outros vão aprendendo errado e vai criando um fato verdadeiro. Já dizia um assessor de Hitler, uma mentira contada várias vezes acaba se tornando uma verdade. Lodebar Mefibosete nunca mendigou. Só que comer na mesa do rei é melhor do que comer na casa de Maqui. Fique tranquilo, tu hoje pode não estar na mesa do rei, mas Deus levantou aqui para te sustentar por algum tempo. Mas vai chegar a hora em que ele vai dizer: chama ele, traz para cá, porque a partir de hoje vai estar na mesa. Agora também não se apresse para sentar na mesa, não, porque quem se apressa come cru. Esse é o segundo ponto. Move na casa de Deus a mesa. Do lado esquerdo tinha menorá. Só falou também. Que representava Cristo. Cada braço da menorá, os 7 braços, os 7 Espíritos de Deus. Os olhos, os 7 olhos do Espírito de Deus, fala de poder e penetração, fala de onisciência. Ele tem que permanecer aceso. É o tipo do crente que tem que estar aceso. Davi era uma espécie de menorá. No dia que ele lutou contra o gigante, primo de Golias, Esbibenob, que ia matar ele, a Bíblia diz que Davi cansou na batalha. E pensa que é só o Senhor que cansa. Pensa que é só o Senhor que tem que estar cansado, está exausto. Pensa que é só o Senhor, meu pastor, que está cansado nesse congresso. Deus sabe como o Senhor está. Pensa que é só nós, pastor, que cansamos. A Bíblia diz que Davi cansou. Ele não era mais aquele menino jovem, aquele soldado guerreiro valente, príncipe, bispo, preparado, as pernas musculosas. Não, ele já estava velho, foi cansando, e o gigante prevalecendo. Mas o sobrinho de Davi estava lutando e vendo aquilo. E a Bíblia diz que ele percebeu que o gigante ia ferir Davi, e ele pulou entre Davi e o gigante. Deus vai levantar alguém para te ajudar nessa batalha. Não, você não pegou, levante a mão para o céu. Deus vai levantar alguém, nem que seja para te ajudar em oração nesta batalha, mas você não vai ficar sozinha, você não vai ficar sozinho. O Senhor pelejará a tua peleja. A Bíblia diz que ele matou o gigante, o sobrinho de Davi. E quando voltaram para casa, falaram assim: Davi, não vá mais para a batalha, porque se tu morrer, vai apagar a lâmpada de Israel. Era menorá, Davi era menorá, uma lâmpada. Quantas lâmpadas já se apagaram, quantas lâmpadas que brilharam, que foram instrumentalizados pelo Espírito de Deus. Eram brasas acesas, literalmente fogo tirado do altar de Deus. Pregava, sacudia auditórios, Deus fazia coisas extraordinárias, cantava, Deus batizava com o Espírito Santo, curava enfermo, libertava quem estava oprimido. Hoje se tornou uma menorá apagada, mas o Senhor está dizendo: tem um azeite e fogo para acender a lâmpada que apagou. Do lado direito a mesa, do lado esquerdo a menorá, aqui na frente tinha o altar de incenso. O sacerdote queimava incenso de manhã e de tarde. Era um altar pequeno,
Não era para sacrifícios, era para incenso, incensário, que ele usava e apresentava as orações de manhã e de tarde a Deus. Ainda deve falar sobre ele, mas eu vou te levar lá para dentro da casa agora, o último cômodo. Porque enquanto você está aqui no Kadosh, que é um lugar santo, você está na fase da unção. Se a fé é Deus agindo em você, a unção é Deus agindo através de você. E a Bíblia fala de 3 tipos de unções: a unção terapêutica, a unção cosmética e a unção capacitativa. Vou recapitular: unção terapêutica, unção cosmética e a unção capacitativa. Unção terapêutica, pastor, azeite preparado para usar nas feridas do doente. Saiu um homem de Jerusalém para Jericó e caiu na mão dos salteadores, e eles espancaram e deixaram quase morto. Mas viu um samaritano e pegou ele e colocou vinho e azeite nas suas feridas. Unção terapêutica. Se está alguém doente, chame o presbítero da igreja e unja o enfermo com azeite. Unção terapêutica. Marcos 6,13. E os discípulos de Jesus ungiam os enfermos com óleo. Unção terapêutica é a unção da cura. Deixa eu falar, se tem alguém aqui doente nessa noite, prepare, porque a unção da cura está liberada sobre a tua vida. Cura nos ossos, cura na carne, cura na pele, cura nos nervos, cura na alma. Aonde você sente dor, tem unção para cura. Aonde você está doente, tem unção para cura. Você pode sair daqui doente nessa noite se quiser, mas o azeite da unção da cura liberado para a sua vida. Aí ainda tem besta que diz que Jesus não cura mais, foi só no passado. Isso é gente que nunca entrou nem no pátio. Porque eu continuo crendo que o meu Jesus cura, liberta, batiza com o Espírito Santo, salva e leva para o céu. Glória a Deus. E tem um monte de gente aí na internet que fica falando mal das experiências espirituais que nós temos, sem nunca eles ter tido uma experiência sequer. Essa gente não tem moral nenhuma para falar de quem tem vida com Deus e tem experiências extraordinárias com Deus. Lave a boca quando for falar dos pregadores pentecostais que sobe monte, passa 2, 3 dias em jejum. Tem deles que vem pregar num congresso como esse, passa 7 dias só tomando água. Aí o cara nunca teve experiência com Deus de nada. Teólogo liberal. E fica falando da abobrinha. E o pior é que ainda tem crente pentecostal que fica se alimentando dessas coisas. Deixa eu falar, você serve um Deus extraordinário e Ele não é limitado. O irmão me falou que era traficante. O rapaz traficante se converteu a Jesus e os outros queriam matar ele. Procuraram ele 3 meses, não acharam. Ele estava escondido na presença de Deus. Porque quando Deus lhe esconde, Satanás te procura, passa em frente da tua casa e não lhe acha. Deus batizou ele com o Espírito Santo. E depois de 3 meses ele saindo da igreja, indo para casa com a Bíblia na mão, os caras queriam matar ele, reconheceram ele. Falaram, achamos, é Bíblia agora. Pegaram ele, levaram para um carro, levaram para um bar. Já foram cheirando pó dentro do carro. Ficaram usando cocaína e bebendo, e ele lá sentado na mesa. E o tal caprichola dizia, não corra, não faça nada que eu lhe mato. Tantas horas da noite, ele pediu para ir no banheiro do bar. E o rapaz falou que estava armado, vai lá, fica na porta do banheiro, qualquer coisa, se ele fizer um pontinho, mata ele, nós vamos embora. E ele entrou para o banheiro, trancou a porta, sentou na privada do banheiro, apertou a Bíblia no peito e orou. E disse, Jesus,
aqui nessa noite. Quando eu sair desse banheiro, esses homens não estejam mais lá fora. Mande a polícia, faz alguma coisa, Jesus. Eu sou teu servo, eu me agarro nas promessas que o Senhor me fez. Ele disse que quando terminou de orar e abriu os olhos, ele estava sentado na cama dele, dentro do quarto da casa dele. Deus havia arrebatado ele do banheiro para a casa dele. Isso é experiência extraordinária. Quem quer experiência com Deus, levante a mão para o céu. Quem quer ser usado por Deus, levante a mão para o céu e adora. Quem quer ser uma bomba, uma dinamite na mão de Deus, eu vou dar 1 minuto aí para você extravagar. Experiência com Deus, experiência, vivência. Você vai deixar de viver as experiências contadas pelos outros e vai passar a ter a sua própria experiência com Deus. Disseram a Paulo: tu não pode ser discípulo porque tu não andou com Jesus e não viu ele depois de ressuscitado. Paulo disse: ele me apareceu no caminho de Damasco. Mas tem uns que Deus leva mais além. Tira do pátio, passa pelo Kadosh e chega ao Kodesh, Kodeshim, que é santo dos santos. É um nível maior. Você atravessava a segunda cortina, mais de 20 centímetros de largura. Somente Kohen Gadol, sumo sacerdote, que entrava lá uma vez por ano no dia do Yom Kippur. E deixa eu desmistificar outro mito que criaram aqui, que no dia do Yom Kippur o Kohen Gadol entrava com a corda amarrada na cintura, e se ele entrasse em pecado, a glória de Deus matava ele. E para ninguém entrar lá, puxava ele pela corda. Isso não é verdade. Não tem um fato histórico que comprove isso. A Bíblia não diz isso. José não fala isso. Eusébio de Cesareia não fala isso. Ninguém, nenhum rabino jamais comprovou isso. Primeiro, o sacerdote entrava 2 vezes no dia do Yom Kippur. Primeiro, ele entrava com sangue de touro, fazendo expiação pelo próprio pecado dele. Então não tem como ele entrar em pecado. Você já entrava com o sangue do touro pelo próprio pecado dele? Depois ele voltava lá fora no Mizbiar, pegava o sangue do cordeiro e entrava atrás do véu, e fazia sobre a tampa do propiciatório, e Deus descia na sua Hakavod, não é Shekinah, e trazia perdão, Mihilá, Zerut, Peracá e vida. Lá dentro está a manifestação da glória de Deus. Deus descia na tampa do propiciatório, entre os querubins. Era muita glória. Depois Davi construiu a planta do templo, passou para Salomão, e Salomão construiu o templo. O templo foi destruído por Nabucodonosor. Depois foi reconstruído por Esdras, Neemias e ampliado por Herodes. Tinha tudo no templo, só não tinha arca. O nível da arca é a terceira dimensão do sobrenatural, é o nível da glória. Se no pátio é o nível da fé, é Deus agindo no homem. No Kadosh é o nível da unção, é Deus agindo através do homem. Lá dentro, no Kodesh Kadoshim, é o nível da glória. Aí é Deus agindo sem precisar do homem.
O que é glória, pastor Júnior? A glória é Deus se manifestando com tudo aquilo que Ele tem e tudo aquilo que Ele é. Você não pegou, irmão, aí, você não pegou. A fé é Deus trabalhando no homem. Deus trabalha na sua vida através da sua fé. A unção é Deus trabalhando através de você, na sua vida, para abençoar os outros. Agora a glória é Deus agindo sem precisar do homem, sem precisar de anjo, arcanjo, querubim, serafim. É Deus vindo com o peso dele, trazendo tudo que Ele tem e tudo que Ele é. A palavra glória é peso. Quando Deus tem, irmão, a gente canta lá da sua glória. Senhor, derrama a glória. Se a glória descer, literalmente, você morre. O que Deus faz é unção. A unção é tão forte que a gente pensa que é a glória. Só teve um homem na Bíblia que teve a experiência da glória. Adão. Antes de pecar, Deus visitava Adão todos os dias na sua hakavod, na sua glória. Quando Adão comia uma fruta e jogava semente no chão, que ela tocava na terra, ela já germinava, crescia e dava fruto. Por quê? Porque Adão vivia na dispensação do sobrenatural. E na dispensação do sobrenatural, na dimensão, no sobrenatural não tem tempo, tudo é agora. Isso significa que no natural esta igreja está num processo de construção. No sobrenatural, esta igreja, toda a construção já está terminada. Você está pegando aí, irmão? Quem pegou aí, levante a mão para adorar. No natural as coisas acontecem assim. Isso é natural. Tempo, espaço, isto é o natural. O sobrenatural é diferente, é tudo acelerado, é tudo agora. Então tem coisas na sua vida que está acontecendo, mas no sobrenatural já aconteceu. Isso significa que já foi resolvido, que a causa já foi ganha, que você já foi curado, que a porta já se abriu. Ai, meu Deus do céu! Então a glória é Deus descendo com tudo que Ele tem e tudo que Ele é. Aleluia. Só que na construção do segundo templo, quando eles viram os fundamentos do segundo templo sendo colocados, a Bíblia diz que os anciãos, que eram criança, que viram a glória do primeiro templo, choraram, porque o segundo templo não tinha formosura do primeiro. Além de chorar, desanimaram os outros, porque tem gente que é assim, ela não acredita e quer influenciar para que os outros também não acreditem. Ela não crê e quer influenciar para que os outros não creiam. Ela não ora e quer influenciar para que os outros não orem. Ela não oferta e quer influenciar para que os outros não ofertem. Mas quem tem visão de Deus não deixa se abater por nada. E eu falo para minha esposa, para minha filha, para o meu filho, para o meu genro, e vou começar a falar para minha neta também, quando ela começar a entender. Eu digo lá em casa e falo para os que trabalham comigo: nada e ninguém me decepciona. Eu cheguei a esse nível, e não é, pastor Edgar, insensibilidade, não é que eu me tornei insensível, não é que tem uma pedra aqui, é não, pastor Regis, maturidade. Nada e ninguém me decepciona, porque o meu alvo é Cristo. Deus tem que levantar Ageu, Deus tem que levantar os profetas para falar: gente, vamos se animar, porque a glória da segunda casa é maior que a da primeira, ou dessa última. Tinha todos os utensílios, tinha o altar, tinha a mesa, tinha o altar de incenso, tinha a menorá, mas não tinha arca.
Sabe o que os sacerdotes falaram? Para os pais, não digam para os filhos que a arca não está mais aqui. Porque se eles souberem que no templo não tem mais a arca, o que predominava era o helenismo, havia muito paganismo, e os filhos poderiam correr o risco de ser influenciados pelo paganismo. Houve um racha e uma briga entre os samaritanos e judeus, e um homem chamado Sanbalate, ele tem um genro chamado Manassés, que a igreja não concordava com o sacerdote desse homem, porque ele havia casado com uma mulher que não era da linhagem de Israel. Manassés tinha um irmão por nome de Achua. Ele era sacerdote, e o próprio irmão falou para Manassés: diga para ele que não se aproxime mais de mim, porque ele está num casamento ilícito, e ninguém quer ele como sacerdote. Manassés chegou para o seu sogro e falou assim: sogro, eu amo muito a minha sogra, mas a minha sogra, a minha esposa, a tua filha, mas eu tenho que deixar ela, porque o ofício sacerdotal é mais importante. Ele falou assim: não deixa ela não. Dário está em uma batalha com Alexandre o Grande, e eu sei que ele vai vencer, e quando ele voltar, eu vou falar com ele para construir um templo aqui no Monte Gerizim, e você vai ser o sacerdote deste templo. Só que Dário perdeu a batalha. Alexandre o Grande conquistou, e saiu conquistando e dominando tudo. Alexandre o Grande preparou o seu exército e mandou uma mensagem para o sacerdote de Jerusalém: diga para o sacerdote de Jerusalém que se ele me apoiar e for comigo, eu honrarei todos eles e não lhe farei dano nenhum. O sacerdote mandou dizer para Alexandre o Grande: diga para eles que nós temos um pacto com o rei Dário e jamais vamos trair. Alexandre o Grande disse: diga para ele que quando eu conquistar a cidade de Tiro de Sidom, eu vou mostrar para ele quem ele deve respeito. A história diz o pastor Regis que quando Alexandre vai até Jerusalém, Deus manda que o sacerdote se vista de branco com os levitas e os demais sacerdotes, e saiam espalhando rosas, todos de branco, ao encontro de Alexandre o Grande. O templo está construído lá no Monte Gerizim, e o outro está aqui em Jerusalém. Por isso que a samaritana perguntou: onde é o lugar para adorar? Porque os samaritanos disseram que é no monte, mas não era o monte que era o templo que estava no monte. Os sacerdotes diziam: o lugar para adorar é aqui em Jerusalém. E o sacerdote de Samaria dizia: não, o lugar para adorar é aqui em Samaria. E havia essa briga. Mas o sacerdote de Jerusalém era hipócrita, porque diziam que por trás do véu tinha a arca, e a arca não estava lá. Era mentira. Quando o sacerdote saiu diante de Alexandre, Alexandre desceu do cavalo, se curvou diante do Deus do sacerdote, porque aqui estava escrito: Kadosh Adonai, santidade ao Senhor. Um dos generais de Alexandre disse: como que o Senhor se prostra diante desse sacerdote? Alexandre disse: eu estou me prostrando diante dele, eu estou me prostrando diante do Deus dele. Porque um dia eu estava na Macedônia e o Deus dele apareceu a mim e me mostrou essa mesma visão que eu estou vendo hoje. O sacerdote pegou ele, levou para dentro do templo, mostrou o livro do profeta Jeremias, o livro do profeta Daniel, perdão, e disse: ó, o profeta Daniel profetizou, e essa pessoa que Daniel profetizou é o Senhor. Mostrou as visões de Daniel para ele, ele saiu muito feliz. Quando os samaritanos viram, falaram: apoia nós também, porque nós somos judeus. Mentira. Porque os samaritanos eram assim: quando os judeus iam mal, ele dizia: não somos parentes. Quando os judeus iam bem, ele dizia: nós somos amigos e somos parentes. E Jesus vem, morre na cruz, e quando Jesus está na cruz, acontecem alguns fenômenos extraordinários. Eu concluo a minha pregação aqui agora. O templo está lá,
Só que antes de Jesus ir para a cruz, ele um dia sai do pátio do templo e os discípulos que eram do interior, como eu, acostumados só com barco e pesca, quando viram as estruturas do templo, dos prédios, falaram: "Fala, Jesus, que coisa maravilhosa, olha que coisa linda." Diz que um vizinho meu, quando foi para São Paulo, a primeira vez que desceu de São Paulo, botou as malas no chão, ficou contando os prédios, quando ele olhou, as malas tinham sumido. O interior não fica pressionado pela estrutura do prédio. Os discípulos da mesma forma: "Senhor, olha a estrutura do prédio, olha que coisa linda o templo." Jesus disse: "Não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribada." Aí ele fala: "Como assim, Senhor? Vai derrubar o templo?" Porque a primeira porta do templo se chamava Haderê. A segunda porta do templo se chamava Emet. E a segunda porta do templo se chamava Raim. Haderê, Emet, Raim. Sabe o que quer dizer? Caminho, verdade e vida. Quando Jesus disse: "Não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribada", o discípulo disse: "Senhor, vai derrubar esse templo, olha a estrutura do templo. Se derrubar o templo, vai derrubar o caminho, a verdade e a vida." Jesus bate no peito e diz: "Eu sou." Glória a Deus. Você não entendeu? Fica de pé para nós terminar. Jesus bate no peito e diz: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida." Aí ele vai para a cruz. Diga comigo: Jesus vai para a cruz. Jesus vai para a cruz. Não, melhor essa cruz aí diz: Jesus vai para a cruz. Jesus vai para a cruz. Você já viu alguém dizer assim: a cruz que era nossa, Jesus tomou para ele? Nunca, aquela cruz nunca foi nossa, sempre foi dele. Isso são clichês, não tem versículo na Bíblia que diga: a cruz que era nossa, Jesus tomou. Ele tomou sobre si as nossas iniquidades, as nossas transgressões, mas a cruz era dele. Quando ele está na cruz, acontece alguns fenômenos, porque ele fica de 9 da manhã a 3 da tarde. Ele não dormiu a noite anterior, ele não tomou café da manhã, ele está cheio de hematomas, mais de 490 cortes no seu corpo. Diz um historiador, eu não vou afirmar isso peremptoriamente, mas diz um historiador muito famoso, de que os carrascos fizeram um corte do lado de Jesus que dava para ver o pulmão dele. E quando ele está na cruz, ele vai pronunciar 7 frases. Ele faz um esforço muito grande para pronunciar cada palavra na cruz. E aqui sobre a sua cabeça, Pilatos coloca o nome dele e o crime que ele cometeu, o motivo por que ele está ali sendo crucificado. Pois aqui sobre o lado da direita estava este Gestas, e o seu crime é ser um salteador. Esse é Dimas, e o seu crime é ser um assaltante. O crucificado carregava acima da sua cabeça o nome e o crime. Pilatos coloca sobre a cabeça de Jesus uma placa de tábua, escrito nas letras grega, romana e hebraica. O grego, a língua predominante do comércio; o latim, a língua dos papéis, das assinaturas, dos documentos; o aramaico, a língua do povo, a língua inclusive falada por Jesus e pelos discípulos; e o hebraico, a língua que se falava dentro do templo e nas sinagogas. E a Bíblia diz que Pilatos coloca em letras gregas, romanas e hebraicas. Ele coloca no grego: Jesus Nazorairo Basileu Iodoios. Embaixo ele coloca em latim: Jesus Nazareno Rex Judairon. Embaixo ele escreve em hebraico: Yeshua Had Nazareth Melech Rei Ha Yehudi. Sabe qual é o nome dele? Jesus Nazareno. Sabe qual é o crime? Rei dos judeus. Jesus Nazareno, Rei dos judeus. Qual é o seu crime? Qual é o seu crime? Só porque você prega a verdade, esse é o seu crime?
Jesus está na cruz. Quando o centurião pega na veste de Jesus, ele se converte. A mulher do fluxo de sangue tocou na veste de Jesus, ficou curado. O centurião, quando pegou na roupa de Jesus, se converteu. Porque eles lançaram o sorte na túnica, a túnica caiu para ele, ele pegou a túnica e se converteu. Pastor, só prova que ele se converteu, provo. Só um convertido pode olhar para Jesus e dizer: verdadeiramente este homem é filho de Deus. Aconteceu algumas coisas estranhas na cruz, porque o sangue ramandorou basteia. Irmãos, isso aqui é muito forte. Eu vou terminar pregando Cristo. A terra estava acostumada a beber o sangue dos homens que era derramado. A terra bebeu o sangue de Abel, que foi derramado pelo seu irmão Caim. A terra bebeu o sangue de Zacarias. Esse sangue gritava e clamava por justiça. A terra abria sua boca e bebia o sangue de todos os homens pecadores. Mas naquele dia, quando Jesus derramava o seu sangue, e o sangue de Jesus caía no chão, que a terra abriu a sua boca, a terra percebeu que aquele sangue não era sangue de um homem normal, não era sangue de um homem qualquer, era o sangue de um homem justo. E a Bíblia diz que a terra tremeu, a terra tremeu, a terra tremeu. O sol disse: eu nego a minha luz aos homens, porque os homens são maus. E convidou a lua disse: eu também não vou, porque não tenho luz própria. As estrelas disseram: eu também nego a minha luz. E houve terremoto, e houve trevas. E a Bíblia diz que Jesus, concluindo a sua obra, ele disse assim: tetelestai, Pai, está consumado. E naquele momento, o véu que está lá, o véu que está lá, e quem está recebendo a dor? Todas as vezes que um pai recebia a notícia da morte de um filho, ele rasgava as suas vestes. Quando Davi recebeu a notícia que o seu filho tinha morrido, a Bíblia diz, pastor Regis, que Davi rasgou as suas vestes. Quando Jó recebeu a notícia que os seus filhos tinham morrido, e as suas filhas também, Jó rasgou as suas vestes. Quando Eli recebeu a notícia que a arca tinha sido levada, a Bíblia diz que ele se entristeceu. Mas aí, além da arca ser levada, ele recebeu a notícia da morte dos seus filhos. A Bíblia diz que o sacerdote ali rasga as suas vestes, cai para trás e morre. Os pais, quando recebiam a notícia da morte dos filhos, eles rasgavam as suas vestes num ato de luto, de tristeza e de dor. Aquele véu que estava separando o Kadosh do Kedesh Kodashim era a espécie da veste de Deus. E quando Jesus está obrando na cruz, o próprio Pai pega as suas vestes, que é a cortina, e a Bíblia diz: ela é rasgada de alto a baixo, não foi de baixo para cima, para o homem não dizer foi eu que rasguei, foi de cima para baixo. Era o Pai sentindo a dor da morte do seu filho. Ai, meu Deus do céu! Mas deixa eu lhe falar, segundo ponto, a máscara dos sacerdotes está caindo, porque os sacerdotes passaram mais de 400 anos mentindo para o povo e dizendo para o povo: a arca está aqui, não vá para Siquém, não vá para o monte Gerevim, porque a arca está aqui. Mas na verdade, no lugar da arca tinha uma pedra. O sacerdote entrava, abraçava com aquela pedra e chorava e dizia: Senhor, assim como esta pedra está no nosso coração. Por isso que o profeta diz: chorai-me nisto
ministros do altar, os sacerdotes, com medo de perder o povo, perder o dízimo do povo, a oferta do povo e a popularidade do povo. Se o povo soubesse que a arca não estava lá, continuarem enganando o povo, dizendo: a arca está aí. Só que quando Jesus dá o prato na cruz, que Deus rasga o véu, Deus está dizendo: olhe lá para dentro. É mentira deles, a máscara está caindo, não tem arca nenhuma ali, mas a carne é maior do que a arca. E a terceira mensagem é essa: o véu foi rasgado. Antes só ficava no pátio gente normal. Antes só vinha no congresso sacerdote. E aqui dentro só entrava o correngador. Quando Jesus, o véu é rasgado, Jesus está dizendo: está aberto para todo mundo. Vem, vem, vem. Vem os leprosos, vem as prostitutas, vem as meretrizes, vem os publicanos, vem os assaltantes, os traficantes, vem os pecadores, vem os judeus, vem os gentios, vem, está aberto, o caminho está aberto. Meu Deus! No meio desses dois jovens aí eu vejo uma espécie de coluna, mas é de fogo. Desce pra cá. Desce, estudem, desce. Vem na frente quem crê que o véu foi rasgado. Vem. Vem. Vem buscar, vem receber. Vem. Vem, pode vir, vem mais pra perto. Vem pra cá, vem. Ei, olha para mim. Se a pessoa morrer em pecado, o corpo é sepultado e a alma vai para onde? Vai. Se o crente morrer, o corpo vai para a sepultura, mas a alma é levada pelos anjos. Foi Jesus quem disse isso na história do rico e Lázaro, que Lázaro morreu e os anjos levaram. Então quem leva é os anjos. Mas se morrer sem Jesus, vai para onde? O que eu vou falar aqui é muito forte, mas é bíblico. Paulo disse que Jesus se fez o próprio pecado e carregou as nossas iniquidades, diz Isaías e Pedro. Quando os homens morriam, Satanás levava a sua alma para o inferno. Quando os demônios olham para Jesus na cruz, eles enxergam em Jesus os nossos pecados. E estavam como urubus, sobrevoando o mundo espiritual, para no momento em que Jesus morresse, pegar a alma de Jesus. Não que Jesus tivesse pecado, mas eram os nossos pecados. E Jesus, antes de morrer, o que é que faz? Jesus é bobo. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Isso não significa que ele não foi para Deus, ele ficou na dependência de Deus, no cuidado de Deus. Você já perguntou onde Jesus ficou? O Espírito de Jesus ficou 3 dias, porque o corpo dele ficou na sepultura, e o Espírito ficou onde? Dormindo não foi? Para o céu ele não foi? Vagando não foi? Jesus foi levado a tribunal para ser julgado. Satanás acusava Jesus e dizia: ele tem que ficar aqui porque ele morreu em pecado. E Deus dizia: ele não pode ficar aqui porque o pecado estava nele, não era dele, é da humanidade. Satanás acusava. 3 dias de julgamento.
No final, Deus bate o martelo e Jesus é absolvido. Deus bate o martelo e diz como juiz: o juiz, eu declaro que meu filho é inocente, não pode ficar aqui. Pá! Aí a parte mais forte agora, se você não pegar aí, pega na mão do seu irmão que eu vou orar por você. Paulo diz que o Espírito Santo vai dar. Olha para mim. O Espírito Santo vai dar e traz Jesus à vida outra vez. Quem ressuscita Jesus é o Espírito Santo de Deus. Quem traz Jesus à vida é o Espírito Santo de Deus. E deixa eu te dar uma notícia boa, e só quem é espiritual vai pegar. O Espírito Santo que ressuscitou a Jesus, ele está aí dentro de você. Está aí dentro de você. Recebe vida, recebe vida, recebe isso. Deixa Deus te usar, deixa Deus te usar. Deixa, olha lá, tá pegando. Já pegou aqui na frente, já pegou aqui no pé do altar, tá pegando aqui em cima do altar. Meu Deus, o Espírito Santo que ressuscitou Jesus está aí dentro de você. Dá lugar na terra. Deixa Deus te usar, deixa Deus te usar. Deus vai te batizar, vai te batizar. Quem não é batizado vai receber o batismo. Abra a boca, fala língua estranha, aumenta o fogo do céu aí que eu quero dar glória. Recebe aí, eu não consigo entender como é que tem crente que com fogo desse não consegue abrir a boca, meu Deus. Pega ele, Jesus. Levantou o véu foi rasgado. O trono te espera do altar para o trono. Não para de dar lugar, não para de dar lugar. Adora, recebe. O Espírito Santo está aí. Olha aí. Vai. Deixa Deus se jeito. Deixa Deus usar, só. Deixa Deus usar. Deixa. O Espírito Santo que ressuscitou Jesus está aí dentro de você.
A jovem vai cantar e eu vou passar o microfone a quem de direito. Meu Deus do céu. Vira para essa pessoa da sua lado e dá um abraço nela. Eu quero a primeira alma para Jesus aqui hoje. Cadê a primeira vida? A pessoa que entendeu que Jesus rasgou o véu por você. Onde está? Você que está afastado. Hoje é noite de salvação. Meu Deus! Onde está? Cadê Jailton? Cadê a primeira alma para Jesus? Você que está brincando aí do seu lado, está afastado, chama. Cadê a primeira alma para Jesus? Ramadá, ainda tem vida aí. É muita glória nesse lugar, meu Deus! O Espírito Santo que ressuscitou Jesus está aí dentro de você. Eu vou mostrar a sua eterna. Eu vou deixar que o projeto mudou. Eu vou chegar depois só pra impressionar. Eu tô lutando, contento porque eu quero impactar. Eu já me aviso. Não preciso a história acabou. E que você É muita glória, meu Deus! É o congresso dos Soranos do Campo, trazendo fogo! Vem pra Jesus hoje! O véu foi rasgado! Venha! Esse joga aqui! Põe mais amigo, vem, vem aqui! Cadê a mãe dele? Ô mãe! Vai voltar hoje também? A senhora é afastada? Jesus fica pela mão para levar para o trono. O filho não aceita, a senhora vai para a missão afastada. Vai voltar? Está voltando também. A mãe e o filho para Jesus. Não tem preço! Não tem preço! O véu vai nascer! Duas filhas! Cadê a terceira? Não resista! O Senhor está na frente dizendo: vem! Vem! Eu tento não me grita, fica com você. Eu digo que eu vou aqui pra você. Ainda tem que sair, vai voltar a viver. Levanta as duas mãos no céu. Deus abençoe a tua igreja no teu nome. Jesus querido. E a tua consagração poderosa venha sobre os seus filhos. Enche-os cada dia com a tua unção. Cuida do teu povo. E abençoe esta mãe e este jovem que hoje estão passando pelo altar. O altar da morte. Mas o final é vida.
Nós oramos, perdoa os seus pecados. Faz deste adolescente um pregador da tua palavra. Abre o entendimento dele e coloca a mente de Cristo na mente dele. E faça dele uma bênção em tuas mãos. E que esta mãe crie raízes para nunca mais sair da tua presença, Pai. Esta é a nossa oração no nome de Jesus. Aplauda.